Como estamos? Agora tá melhor, gente? Avisa aí pra mim, que ninguém me respondeu. Tá melhor? Eu tive que dar uma mexida na internet aqui. Manda os aviãozinhos aí, todo mundo. Pronto, Melhorou agora agora? melhorou. Melhorou Ah, então tá bom. totalmente. Ai, que coisa chata. Aqui, deixa eu ver. Super Agora sim. acontece. Isso, Lá, agora sim. desculpa, gente, tive problema com a internet. Agora vocês vão fazer um favor, Rê, ó, envia para todo mundo, Edna manda para todo mundo, Júlia, Deia, pode mandar para todo mundo. Eu quero dar um monte de gente aqui, porque já estava cheia e eu caí. Vamos lá. Isso acontece, isso faz parte da vida, né? Da vida atual hoje. E olha Então, que assim, você está nos Estados Unidos, a tua imagem está ótima para todo mundo e a minha que eu estou aqui tá ruim. às vezes acontece também isso. Às vezes é o clima, alguma coisa aí da transmissão. Então, que bom te conhecer, bom estar aqui com o pessoal que segue você, o pessoal do Projeto Convida. Bom que algumas pessoas que me seguem também estão aqui, estão vendo entrar, vão poder conhecer também você. Vai ser ótimo esse match, essa mescla, essa possibilidade, né? Porque hoje eu acho, tenho falado isso com muitos amigos, porque eu estou criando tantos amigos em função dessa possibilidade agora da gente estar junto e essa necessidade de conhecimento físico poder ser algo que vai acontecer, mas se não acontecer, a gente também consegue interagir. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico, apesar de muito desafiante. Sim, sim. A gente tem criado amigos de infância, né? Parece. É verdade. Aqueles amigos da vida inteira. A gente Da se vida conhece há um mês, inteira, 2 meses e são amigos da vida inteira. da vida Minha inteira, é querida, eu verdade. quero que você. Eu acho que assim, agora, neste momento, eu falo que não é só para aqueles que perderam, sabe? A gente fala, o título, hoje o tema é sobre o luto, e só que assim, eu tenho pensado muito a respeito disso e vejo que a única certeza que a gente tem na vida, desde quando a gente começa a ter conhecimento por ela, é que a gente vai morrer um dia e que a gente vai perder pessoas. A gente só não sabe a ordem das coisas, né? E a gente nunca se prepara para um momento como esse. E eu acredito que neste momento, tudo que a gente está vivendo nunca esteve tão próximo. As dores, as perdas e os medos nunca estiveram tão circulando assim, todo mundo, né, de uma forma ou de outra. Então, eu acredito que nós estamos num momento muito difícil e que a gente precisa de uma dose de insanidade até, porque a gente tem que viver a vida mais leve, né? Mesmo diante de tantos problemas. E eu acho que o principal de tudo é que a gente deixe de que nós que a gente deixe de pensar como o centro do mundo, porque a gente não se pode pensar eu perdi, eu sofri, eu quase morri. O mundo inteiro está sofrendo. E as perdas existem, sempre existiram. E a gente muitas vezes deixou de olhar para a dor do outro, deixou de olhar para as perdas constantes que a vida tem. Então, esse é o momento para a gente olhar para a dor do outro, olhar que as perdas existem. E como lidar com isso. E como lidar com as perdas. Porque é possível, eu entendo muito que é possível a gente viver mesmo na dor, mesmo na perda, é possível viver o amor, é, 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 é necessário e é possível viver as duas coisas em conjunto. E nada melhor do que você para contar um pouco da sua história, né? Sua história não é nada fácil. É muito, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui assistindo às vezes vai falar: "Meu Deus, reclamei hoje cedo de dor de cabeça. Meu Deus, reclamei porque meu pão caiu com a manteiga para baixo", né? Então, nada melhor. Muito obrigada de estar aqui. Eu quero que você conte um pouquinho sua história. Então, na verdade, Raquel, eu acho que a gente tem até uma história em comum, né? Porque nesse momento a gente vai perceber que as dores nos igualam. Talvez cada um dentro da sua história, da sua possibilidade, mas as dores nos igualam, né? Dentro da minha trajetória, a minha história nasce quando aos 19 anos, eu casada, tive o meu primeiro filho
E aos 8 meses eu tive uma pressão muito alta, a 23/18, e os médicos acharam que eu não suportaria, nem meu filho. E ficamos aguardando uma cesárea que demorou 17 horas para ser feita, porque a pressão não abaixava. E a gente ficou com muito risco de vida ou morte. Meu filho nasce, Luiz Felipe, só que ele nasceu com uma não formação do pulmão completa e ele só ficou com a gente por 2 dias. Esses 2 dias foi uma experiência muito importante na minha vida, em função da possibilidade da maternidade, mas a gente só teve um encontro, que foi, eu estava muito debilitada, mas eu consegui que eles me levassem na UTI que eles se encontravam, no cetim, e a gente teve aquele contato, sabe? Quando você coloca a mão na incubadeira e ele segurou Oh, assim meu meu dedo, Deus! esse foi o nosso contato, né? E a partir desse contato, ele faleceu. Minha família achou que eu não tinha condições, então eu não fui comunicada na hora. Ele foi enterrado e eu só fui saber depois. Eles achavam que o meu quadro se agravaria muito. E aí começou essa dor, o que representava isso com 19 anos, né? Um filho tão esperado, tão Muito nova, desejado, né? Muito nova. muito nova, né? A eclampsia veio até que eu tive em função, o médico achou pela minha idade, porque nunca mais eu voltei a ter. E um ano depois eu engravidei. E aí todos nós muito contentes novamente com essa possibilidade, né, da maternidade. E um ano e pouco depois chega Tiago, meu segundo filho. Eu não tive nenhum problema na gravidez, até a pessoa o médico que me salvou a vida foi quem de novo fez o meu parto. E um ano e 8 meses de uma convivência fantástica, né? Gostosa, acolhedora, meu filho parte. Eu morava numa casa com piscina e o Thiago se afogou. Então, volta tudo de novo, essa dor, né? Com um entendimento, eu diria, muito mais fragilizado, porque naquela época, em função de não ter internet, a gente não tinha esses recursos atuais, eu não conhecia ninguém à minha volta que tivesse, 2 filhos tivessem partido. E como é que as pessoas reagiam? O que é que você fazia com aquilo, né? Aquele estado de sobrevivência era algo. Eu vinha de uma família muito estruturada, uma família muito espiritualista, pessoas muito amorosas, mas que também não tinha dentro da minha família nenhuma experiência de como lidar com aquela dor. Então, eu me chamava de sobrevivente. É um lugar que, por um momento, eu acho que você deve ter conhecido esse lugar também, dentro da sua história do Covid, né? É um lugar que você fica sobrevivente, porque você não se sente. Eu senti um adormecimento, a impressão que eu tinha é que havia um desligamento de uma parte do meu corpo, da vida, né? Uma sensação que tinha aqui né, algo que me apertava. E a dúvida se você consegue resistir isso. Hoje, no projeto, eu escuto isso tantas vezes, né? É incrível como muitas mães sentem algo muito parecido, às vezes nem mães, o esposo partiu, a mãe, e vem aquela Uhum. sensação, você consegue ou não sobreviver? Que eu acho que hoje, no momento atual que a gente está vivendo, essa dor bate em muitos lares, né? Como é que a gente vai viver com a partida do filho, do esposo, com o Covid, do marido, do pai? E vem essa pergunta. E naquele momento, realmente, naquele primeiro momento, a impressão que dava é que não tinha como continuar. Eu nem sabia como ia ser um dia atrás do outro. Eu tinha 21 anos e meio, mais ou menos, quando meu segundo filho morreu. E aí eu comecei eu vou chamar de jornada, né? Onde eu fui caminhando dentro dessa perspectiva e eu tive um período que eu chamo de limbo. Alguns podem chamar que você foi para o inferno, que você foi para o buraco, que você foi para o escuro, que você foi para o fundo do poço. Eu chamei de limbo porque a sensação que eu tinha é que escorregava. Eu tentava me equilibrar, mas aí você cai, né? Não tem estabilidade. Então, a impressão que tinha é que, como se fosse uma montanha russa, você tinha algum sentimento de melhora, mas depois você tinha aquela queda, que era uma estabilidade de equilíbrio emocional muito grande, em função de você não saber como lidar com aquilo. Qual a razão, né? Qual a razão, depois de você viver 2 maternidades, você
eu chamei de não ter nada, né? Então, sim, eu fui viver um percurso. Esse percurso ele foi muito importante, né? Tive várias conversas com Deus para tentar compreender qual era o chamado, o que era que estava vindo. Não foi um período que eu pude consultar muitas pessoas, porque as pessoas tiveram uma reação muito interessante em relação ao que eu vivi. Talvez por um período de ignorância sobre isso ainda era maior, mas eu vejo hoje no projeto essa ausência de acolhimento, né? Nós, inclusive, criamos o treinamento ao acolhedor justamente pela dificuldade que as pessoas têm de acolher, né? Assim, Sim. a não saber acolher. E as pessoas, muitas vezes, ao invés de me acolher, elas diziam: ah, mas como? Como é que você vai aguentar isso? Se eu tivesse no seu lugar, aí eu enlouqueceria. Ai, se eu tivesse no seu lugar, ai, como é que você aguenta? Você é tão forte, você é muito forte. Então, eu fiquei vivendo aquela coisa de como é que eu sou forte? Cadê esse forte? Onde é que está essa forte aí que eu não encontro? Que as pessoas meio trazem, cobram, né? Olha, você é muito forte, seja muito forte, entre em contato com essa força, né? Cadê essa força que você está absolutamente no limbo, né? Ou qualquer nome que a pessoa queira dar, e ao mesmo tempo impregnada com algo que estava sendo previsto que ia acontecer comigo. Eu era muito jovem, não sabia digerir aquilo e eu passei a ter pânico, literalmente, síndrome do pânico, porque eu esperava que o enlouquecimento acontecesse. E aí é interessante porque quando vai passando o tempo e você vai lidando, né? Eu tinha uma visão espiritual em função da minha família, já algo muito alicerçado, isso me ajudou profundamente. Então eu fui lidando com uma visão própria e à medida que você vai lidando, as pessoas não entendem também como é que você vai, com o tempo, lidando bem com aquilo. Daí as pessoas, nossa, É mas como é que esquisito, né? Eu você falo, consegue? às vezes eu tenho pessoas que eu vejo que ficam um pouco receosas de vir falar comigo e por certo receio, né? Ou vem esperando algo não positivo. Não espera um sorriso meu ou coisa do tipo. Se você sorrir, fala, nossa, mas a pessoa chega a assustar, né? Mas você tá sorrindo, mas, né? Como É é uma coisa, isso? uma coisa esquisita isso. Segue, Então, continua. aí a reação, ela fica dos dois lados, porque aí nasce uma outra coisa, que eu vejo muitas pessoas viverem isso também. A culpa de ficar bem. Sim, Peraí, isso que eu tem uma ia coisa, falar agora. então tem uma coisa de errado comigo, então. Então, será que eu não amava eles o suficiente? Será que eu não era será que eu devia ter ficado arrasada, não levantado da cama? Então, será que a expectativa não era que eu melhorasse, que eu ficasse bem, que eu pudesse me equilibrar, que eu pudesse compreender esse movimento divino, entender o ciclo da vida, etc. E aí eu tive que atravessar esse algo nebuloso que veio de fora. E aí eu comecei a entender que o que vinha de fora não alimentava, que eu tinha que encontrar o que estava dentro. E aí eu fui estruturando uma experiência assim. Só minha autenticidade, só eu sendo eu conseguiria passar aquilo. Porque se eu correspondesse àquilo que algumas pessoas pensavam, ou que outras pessoas pensavam que eu não ia aguentar, ou que eu ia aguentar, eu não conseguia ser eu. Então eu tinha que encontrar esse lugar eu. Que eu acho que hoje, qualquer dor, a gente está chamando de luto, porque é algo que eu e você passamos também, mas a gente poderia chamar de qualquer dor. Dentro de qualquer dor, não corresponda a nenhuma expectativa que o outro tem de você. Não supere, não seja forte, não deixe de ter culpa, não deixe nada em função do que o outro acha que você tem que deixar. Siga, comece a entrar em contato com o que está dentro de você para você poder seguir seu coração. O que é que vem, o que é que traz? Comece a respeitar o seu momento. Né? No projeto, nós somos absolutamente fiéis a esse tempo do outro. Em nenhum momento achar que o outro já tinha que ter passado. Poxa, mas já passou 3 meses, você ainda não parou de chorar? Nossa, mas ainda está falando disso, né? As pessoas têm às vezes, esse tempo que elas criam, que talvez é o tempo que elas tolerariam aguentar você falando, né? Então,
que a gente não crie isso, né? Então, nessa jornada de olhar para dentro, eu fui criando eu até diria, mais do que eu fui criando, eu precisei criar uma autoconfiança. Começar a acreditar que eu era o remédio. Eu era a pessoa que podia resolver, eu era a pessoa que podia Por isso lidar. dentro de você. Todas as soluções estavam dentro de mim. Apesar que eu estava cercada de pessoas amorosas, eu estava cercada de recursos, de ferramentas que eram a minha família, a instrução, o conhecimento, as pessoas que estavam à minha volta, aquilo que tinha disponibilidade naquele momento para que eu pudesse usar, né? A nossa fé, né? A minha fé, a fé da minha família, toda a crença que a gente tinha, etc. Mas eu fui percebendo que esse algo era entre eu e como eu sentia a vida. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a ter um olhar diferente, um olhar não de aceitação, mas um olhar de ter a percepção que talvez eu não entendesse aquele movimento todo, porque tem muita coisa que não se esclarecia. Hoje eu criei até algo que eu falo sempre, eu repito isso, é a forma como eu vejo, até falei isso ontem à noite numa live, que a melhor forma que eu acho que a gente deve enfrentar as coisas é: eu entendo que eu não entendo, mas está tudo bem. Eu entendo que tem muita coisa por trás que eu não sei qual o motivo, eu não sei ler, eu não tenho entrelinhas, eu não vejo a foto inteira, eu vejo parcial, por fragmentada, né? A gente não tem essa concepção de tudo, por quê? Mas você começar a criar, para você voltar, sair desse limbo, eu fui descobrir que eu tinha que reconectar com esse universo, com o todo, me sentir parte dele e perceber que, apesar de eu ignorar o que era, como era, por que era, né, que são as perguntas clássicas, mas que eu Uhum. tinha que ver o que eu ia fazer com aquilo. O que é aquilo que eu vivi, a experiência, as duas que eu vivi, iam tocar na minha vida. Então, eu tinha que achar este propósito. Qual era o propósito? Qual era a missão? A gente pode dar alguns nomes para isso. Eu gosto muito de perceber como propósito. Qual o propósito? Que aquilo tocava a minha alma, né? E aí eu comecei a perceber que, apesar de eu ter tido todo um conhecimento, um estudo ligado a uma visão espiritual, eu estava vivendo na prática. E que a prática era onde ia fazer com que eu interiorizasse aquilo que eu tinha como conhecimento, que o conhecimento era muito legal, mas sem prática, você não senta naquela cadeira e fala: tá, então é isso. Então eu Olha, comecei a é isso, perceber, então. agora é isso, né? Você vai ter que dar os passos lá, como você teve, agora eu tenho que andar de novo. Não, agora eu tenho que me reestruturar, agora eu tenho que juntar os pedaços e ver o que vai sobrar. Então agora é essa a realidade, né? Então eu acho que uma das coisas que eu fiz uma opção em função dessa primeira. Foi muito interessante algumas trajetórias, porque me impediram de viver outras que eu achei que foi fundamental para mim. Em função do meu primeiro filho ter falecido e eu não ter estado bem, quando meu segundo filho faleceu, eu fiquei muito ressentida de não poder ter enterrado meu primeiro filho. E aquilo ficou para mim muito duro para mim. Assim, eu entendi a decisão que minha família tomou, mas foi muito duro para mim. Então, quando meu segundo filho faleceu, o médico, porque fui eu que tirei ele da piscina, fiz a respiração e, né, um vizinho me levou para o hospital, coisa e tal, e o médico queria me sedar. Não, eu vou te dar uma medicação, você tá, né, não está bem, coisa e tal. E meu filho ia ter que sofrer uma autópsia em função de ter sido um afogamento em casa. Então, assim, eram momentos muito dolorosos. Eu falei: não, de jeito nenhum, não tem medicação. Porque eu pensei: não, o primeiro, porque eu não estava bem, eu não pude enterrar. Agora, esse segundo aqui, isso não vai repetir de jeito nenhum. Então, e eu me lembro que eu tive uma conversa drástica com o médico. Eu falei: você tem filhos? Ele disse: sim, 3. Eu disse: algum deles já morreu? Ele disse: não. Eu falei: então, você não sabe nada do que eu estou vivendo. Foi a primeira coisa que eu pensei em dizer para ele, porque você não está vivendo, nunca viveu, e tomara que nunca viva o que eu estou vivendo. Então, eu não vou tomar remédio. E essa decisão, ela foi muito importante para mim, porque eu nunca me mediquei, eu nunca tomei um remédio para dormir, eu nunca tomei um tranquilizante, nada, absolutamente nada. Mais tarde, eu encontrei o tratamento com homeopatia e segui
por 30 anos tomando homeopatia, porque acredito nisso, é um outro tipo de melhora, e sem nenhum algo medicamentoso. Mas esse não medicamentoso me deu essa experiência de não fugir da raia. Então, não tinha assim, ó, não estou muito bem, toma um remedinho, né? Porque às vezes a gente faz isso. Eu não sou contra remédio, gente, quero deixar muito claro aqui. Sei que é necessário, sei que muitas pessoas utilizam, eu não sou contra, mas em função da minha experiência, acabou, para mim, acontecendo assim. E eu achei muito interessante, porque eu acho que isso foi um facilitador para eu enfrentar a realidade. Né? Dura, era uma realidade. Não tinha como eu dormir naquela realidade, ela era dura, meus filhos haviam partido. E isso eu acho que me trouxe mais. Eu não tenho como viver a ilusão que isso aqui não está acontecendo. Então, isso me deixou, apesar de no limbo, com o pé mais no chão. Né? Então, eu acho que hoje isso também se aplica, apesar das pessoas poderem escolher a medicação, que eu absolutamente não sou contra, a homeopatia, a cromoterapia, os florais, a acupuntura, o que a pessoa achar que é bacana para ela, a pessoa tem o direito, desde que tenha um acompanhamento médico, sim, aí eu acho que é correto, mas que a gente, dentro desse luto coletivo que a gente está vivendo, que a gente não saia dessa realidade, que a gente viva esta realidade, sem negar que o Covid vai passar amanhã, sem negar, não vai passar amanhã. Sem negar que ninguém mais vai morrer, porque a gente vai rezar para Deus. Não, muita gente ainda vai morrer, a gente sabe disso. Sem negar que talvez a gente vai morrer. Porque como a gente vai saber que nós não vamos? Né? A gente não sabe. Então, é viver essa realidade do que representa a fragilidade da partida. Né? Então, nós estamos experimentando de uma forma coletiva, para mim, é um de novo daquilo que eu experimentei, e dentro dessa visão eu olho para isso hoje diferente, que é uma perspectiva de um fechamento de ciclo. Então, a partir do momento que eu fui amadurecendo essa realidade, eu fui percebendo que, na verdade, haviam crenças que a gente tinha criado, algumas crenças religiosas, limitantes, que nos deixavam aprisionadas em certas caixinhas, que a gente olhava a dor como um processo punitivo. E que ela absolutamente não era um processo punitivo. Ao contrário, a dor era uma forma de despertar para uma certa consciência que no meu caso, eu não tinha tido antes de viver a minha experiência. Então, aí eu fui entender o propósito. Eu falei, tá. Então, o que a maternidade foi para mim? Uma luz na minha vida. É assim que eu determino. A maternidade foi uma luz na minha vida, porque eu nunca vivi nada tão fantástico e intenso nessa vida como a maternidade, né? Me ativou um amor que não achei outra coisa ainda que me desse isso. E, ao mesmo tempo, eu senti que nessa ativação, a missão era que eu despertasse o quê? Através desse amor, o coração generoso. Eu tinha que despertar em mim o que o amor da maternidade, né? O que a maternidade me trouxe. Só que não com um olhar de esvaziamento, né? Tipo, agora meus filhos morreram, então eu não tenho mais nada. Não, com o olhar de que eu ganhei esse presente de poder viver essa maternidade, viver essa vida, essa oportunidade de amar e ser amada num período ainda que curto, não tem problema, porque tempo não é a questão do amor. O amor você ama com a criança 2 semanas na sua barriga, você já ama aquele ser, ele é teu, né? Você ama. Então, o amor não tem tempo, né? E aí, sim, essa era a jornada. Então, eu comecei a entender, há uma jornada. A jornada de poder fazer esse processo, é um processo de despertar esse coração generoso. Então, eu estava pensando agora eu estou chegando perto dos 60, eu estava pensando, 60 anos, 40 de maternidade e 20 como terapeuta. Então, é interessante, né? De 20 em 20, algumas coisas foram implementadas na minha vida. Então, o que a gente pode tirar dessas dores, né? Então, eu acho que essa é a pergunta. O que nós podemos tirar desse momento? Então, para mim, os momentos que eu vivi essas dores, eu consegui abstrair muita consciência do que a morte representava para mim, que até então era algo diferente, e que ali eu comecei a perceber que a morte não é um castigo, é um fechamento de ciclo.
né? É um ciclo que inicia na fecundação, depois você gesta, a criança nasce ou não, varia, e depois vive um período, e esse período se fecha com essa alma se desprendendo desse corpo, e aí cada um vai entender para onde essa alma vai de forma pessoal, individual, né? Mas é um desprendimento dessa alma, desse corpo. E aí eu fui entender que a gente está mergulhado nesse amor divino, e que, na verdade, aquilo que a gente chama de duas dimensões espirituais, a dimensão física, na verdade, são apenas nomenclatura, porque essa ligação afetiva que a gente começa a ter competência de sentir por um pai, uma mãe, um esposo, um filho, uma irmã, qualquer pessoa que a gente ama, não se encerra, porque a pessoa desconectou o corpo físico da alma. Então, para mim, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesse período. Entender que você não deixa de amar porque esse desprendimento aconteceu. Muito pelo contrário. E é Muito tão, pelo contrário. tão assim, maluco, né? Chega a ser maluco se alguém ouvir a gente falar uma coisa dessa, mas eu lembro que no velório do meu pai, minha prima até falou que assistiria essa live, se ela tiver aí, dá um oi. Ela teve Com muitas certeza. perdas. Ela teve uma perda, também igual a sua primeira, e perdeu o pai e perdeu a irmã. E ela falou assim para mim no velório: Kel, o amor, você vai sentir que ele só multiplica a cada dia mais. E é exatamente esse sentimento que eu tenho do amor se multiplicando a cada dia. Isso. E você, assim, você não pode se punir por isso. Eu acho que aí está um ponto-chave de você não estar preparado ou não aceitar que pode multiplicar e você ser feliz mesmo pela dor multiplicando, né? Que você não, a sua vida não acabou ali, né? Que você tem que viver eternamente o luto de uma forma muito negativa. É porque eu consigo sentir o meu pai, por exemplo, de uma forma muito intensa na minha vida. Eu falo que assim, antes eu tinha o meu pai nos momentos que ele podia falar comigo. Na hora que eu ligava, ou ele estava, se ele estivesse trabalhando, ou fazendo uma coisa ou outra, eu tinha o meu tempo que não era ilimitado. Depois que meu pai faleceu, eu tenho acesso a ele 24 horas por dia. É perfeito, né? Eu sinto a mesma coisa, não só pelos meus filhos, mas como meu pai também. Meu pai tinha a esposa dele, meu pai se casou a segunda vez, minha mãe também, e meu pai tinha, a esposa dele tinha uma certa problema de viajar de avião. Então meu pai nunca veio me visitar aqui nos Estados Unidos porque a esposa dele tinha um receio de pegar avião, né? Tinha um certo pânico. E aí, então, sempre eu é que viajava. E quando meu pai faleceu, eu tive essa certeza. Pai, acabou. Não precisa de passagem, não precisa pegar avião, não precisa nada. Agora é Não só precisa. aparecer aqui. E aí eu comecei a sentir essa presença amorosa, porque como é que um pai vai desconectar de um filho, né? Isso não vai acontecer. E ficou esse acesso livre. Né? Eu tenho até vídeo que eu falo exatamente isso que você está dizendo agora. Porque é um acesso livre, porque você começa a ter a percepção que o amor, para mim, esse é o aprendizado. E se a gente pensar na pandemia agora, gente, pensa comigo, se não é a mesma coisa. Você agora não pode pegar o avião e visitar teu amigo ou teu parente. Você não pode passar Páscoa na casa da tua mãe porque isso não é legal para ela. Você não pode. Mas agora, você não está descobrindo que com o Zoom, com o FaceTime, você também ama e visita? Então, para mim, hoje, a gente está vivendo na pandemia a mesma experiência do ente querido que partiu. Tudo bem que é um pouquinho diferente, mas de certa forma é o mesmo aprendizado. A gente está conhecendo pessoas, amando pessoas, conquistando certos espaços de aproximação que não existiam. Por quê? Porque a gente está aprendendo que o amor ele não é só físico. Né? É muito gostoso abraçar e beijar, claro que é, ninguém aqui está dizendo que não, mas não é essa a única forma de expressar o amor. E agora é como se a gente estivesse aprendendo na didática, fazendo um exercício, né? Um exercício prático dentro da escola que a vida está agora nos apresentando. Né? Então, eu acho que a mudança de visão ela é muito importante, porque essa é a forma de você lidar.
E acho que quando você entende o que a vida está te oferecendo, você tem que colocar isso em prática. Então, por exemplo, quando eu fui me formar em psicologia, a minha história teve tudo a ver com a decisão que eu tomei, né? Tudo a ver. Eu decidi trabalhar com isso porque, fazendo uma terapia, eu entendi que o melhor curador é aquele que conhece a dor. Então, espera aí, sou eu. Isso sou eu. Foi o que minha terapeuta disse para mim naquela época, Rosana, a melhor pessoa para cuidar das dores alheias é uma Você pessoa mesmo. conhecedora. Então, é você. Você, eu, outras pessoas aí. E aí eu achei aquilo, meu Deus, é isso, né? Mas tudo que eu preciso agora é profissionalizar isso para poder colocar isso a serviço da vida. E aí vivi isso, né? Quando chegou esse momento do projeto, o projeto Acolher Perdas e Luto, né? Que é um trabalho voluntário, onde nós estamos agora comemorando, a semana que vem, 3 anos, e que vai ser 3 anos. fantástico. 3 anos, fantástico, porque a Raquel vai estar com a gente, viu, gente? Dia 18/4. Assistam, 18 horas. Ela vai estar com a gente na live do projeto. E então, eu fui compreender que, peraí, a única forma de ter sentido que a gente passou é se a gente se utilizar desse aprendizado e poder passar isso para outras pessoas que estão passando a mesma coisa que você. Porque esse mundo melhor que a gente deseja, almeja para os nossos filhos, para os nossos netos, eles só vão acontecer se a cada pessoa colocar a serviço da vida a sua experiência. Bom, tudo bem, tem Rosana, gente que teve outra. A nossa foi essa. você sabe que agora me fez pensar em algo. Meu projeto, eu consigo. Eu acredito que isso tenha muito a ver com o que aconteceu com você. Eu olho para aquela família, porque assim, isso foi despertado em mim desde a hora que eu estava na UTI, saí da UTI, eu vi numa condição muito privilegiada, todos os entendimentos, intelectual, físico, em todos os sentidos eu fui muito bem amparada. E eu enxergava que a situação real não é essa das pessoas, né? De ter um respaldo financeiro, intelectual, de psicológico, enfim. Então, todas as vezes que eu pego uma família, eu reflito a minha vida nela. É como se eu enxergasse a minha vida nela. Pera lá, essa pessoa, essa família, a mãe dela está precisando disso, o pai está precisando daquilo, o filho está precisando daquilo. Para você ter uma ideia, esses dias entrou, eu adotei uma família que ela não teve Covid grave, grave no sentido de uma intubação, por exemplo, mas ela teve trombose arterial nas duas pernas e amputou as duas pernas. E eu falei com ela estava super bem. Eu falei para ela assim, eu falei assim, não, eu sei que você está bem, mas eu quero te amparar, eu quero amparar a sua família, o seu marido, a sua filha. Então, eu olhei para a filha dela, eu refleti a minha filha, eu falei com a minha terapeuta, eu falei assim, olha, eu quero que você cuide da filha dela como cuida da minha. Então, eu acredito que seja a mesma coisa com você. Você se enxerga naquela situação e você entrega aquilo que você sempre quis e aquilo que você fez para você mesmo. Exatamente isso. Para mim, essa história, né, que a gente pode chamar, você teve, eu tenho, todo mundo tem a sua história, são histórias, né? Para mim, é exatamente o direcionador. Eu até agradeço, porque tem horas que as pessoas perguntam como seria se tivesse sido diferente. Eu falo, eu não tenho a menor noção. Eu não tenho a menor noção para que lado eu teria ido O se eu se não não existe, tivesse. né? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. E como para mim não foi mais velha, foi muito nova, aquilo foi completamente o direcionador da minha vida, né? Porque eu não comecei isso aos 60, eu comecei isso aos 20. Então, aquilo completamente dirigiu a minha vida, essa história, né? Então, essa história foi um convite. Um convite, claro que para quem partiu é um outro tipo de convite, porque tem um retorno, a gente sabe, não tem idade esse retorno. Né? Às vezes a gente fica muito Uhum. aprisionado nisso. Ah, mas ele foi tão cedo. Ah, mas ele era tão bom. Às vezes a gente associa que embora é coisa para ruim, que quem é bom Sim. fica, né? E como se a morte fosse um castigo. A morte não é um castigo, faz parte do ciclo da vida. Você vai viver o ciclo da vida. E a gente tem, às vezes, essa associação que ficar é um privilégio, ficar é um presente, mas ter data de retorno também é um
presente, tudo é um presente. Todas as experiências que a gente tem, os vínculos afetivos que nós criamos, eles são sempre um presente. Então, a hora de ir, de voltar, é um presente. Então, eu comecei a pensar isso. Quando a outra família sente a mesma coisa que eu revivo isso. E cada vez que eu acolho alguém que vive isso, eu falo sempre isso no projeto, todo acolhedor é um aprendiz. Cada vez que você revive aquela situação que você passou, através do acolhimento que você está realizando, você vai estar curando, você vai estar lidando com a sua dor cada vez mais numa outra performance, né? Como se a pessoa fosse teu filho, Eu fiz uma como se reflexão fosse, né? esses dias que a dor do outro é um analgésico para a nossa dor. Então, lidar com as dores é algo assim que eu acredito que é só vivenciando um processo de. É uma autocura. Você enxerga o problema, a dor, porque na verdade aquilo que você falou, dores não são comparáveis, não tem dimensão, enfim. Mas é como se fosse um analgésico para nossa dor, né? E é algo se permitir, e nós temos que nos permitir sentir isso, adotar uma dor, adotar alguém ou alguma e atender um chamado, né? Porque eu falo que as oportunidades e as histórias são entregues em nossas mãos. Tem gente que pergunta assim, Raquel, mas o que é? Quem é você antes e quem é você depois? Eu não consigo pensar assim, ai, eu mudei certa atitude ou eu mudei como pessoa. Na verdade, eu recebi o meu chamado e eu atendi esse chamado. Essa é a diferença da Raquel de antes e da Raquel de depois, da Raquel de agora, né? E sabe, Raquel, eu tenho uma fala sobre isso também, que é uma fala assim. Muita gente fala isso no projeto, assim, mas eu gostaria tanto, eu nunca mais vou ser a pessoa que eu era. Eu gostaria tanto de ser aquela pessoa, nunca mais você. Daí eu falo, é verdade. Você nunca mais vai ser. Nunca mais. Nunca mais. Ainda bem, porque as Que situações bom, né? vêm para nos transformar. As situações vêm para nos acordar, para a gente olhar de uma outra forma, para a gente se desprender, para a gente quebrar paradigmas, para a gente mudar visões. As coisas vêm para a gente amadurecer. Então, eu não estou dizendo que foi maravilhoso as histórias que cada um de nós aqui vivemos. Não, todas as histórias são muito dolorosas e respeitadas. Mas a partir daí, a gente não tem mais que buscar perspectiva, porque quando eu quero ser aquilo que eu era, eu saio da realidade e começo a entrar na ilusão. A ilusão de que Eu as falo coisas... algo sobre isso, que em relação à recuperação, ao pós, à reabilitação, que a gente não pode esperar ou viver uma busca incessante de ser aquilo que era. Porque a partir do momento que você buscar aquilo que você era, tudo que você for vai ser menos daquilo que você foi. Então, se você começar a sua vida do zero, qualquer coisa que você fizer, vai ser o dobro daquilo que você renasceu, daquele seu renascimento. Então, tudo que eu vivo hoje, estou falando da minha experiência, qualquer assim, um degrau que eu alcanço a menos, um movimento que eu faço diferente, ou uma paciente que eu consigo atender a mais no dia, ou 10 minutinhos a mais de sono que eu consigo ter, uma dor a menos que eu tenho, isso já é muito mais do que 5 meses atrás da minha alta do hospital. Eu criei uma fala que eu acho que ela é totalmente apropriada para você, provavelmente você também deve ter tido ela. Eu criei uma fala assim, quando eu vinha situações depois do que eu passei, eu falava assim, nossa, se eu conseguir sobreviver a partir dos meus filhos, eu posso enfrentar qualquer coisa. Porque o que pode vir pior que isso? O que pode ser mais doloroso? O que pode ser mais desafiante? Porque foi muito desafiante. Então, peraí. Então, tudo que vem depois, eu estou pronta. Por isso que eu acho que alicerçar a autoconfiança, ela é muito importante. Porque quando você entende que você pode, porque você ganha instrumentos para poder, você não está sozinho nesse deserto. Olha quantas pessoas ficam à nossa volta.
quer porque são familiares, quer porque são amigos, vizinhos, profissionais que você vai tendo que te ajudam, né? Pessoas que acolhem como seu projeto e o nosso projeto, né? Pessoas que estão ali fazendo parte, representando alguma coisa de escuta, de uma palavra amiga para você. Então você nunca está sozinho nesse deserto, nunca, não vai. Mesmo que você imagine, sinta que não é como você gostaria, mas você não está sozinho. Mas a gente também precisa assumir que esse movimento que a vida faz, ela faz parte. Eu vejo a vida como se fosse um rio. Então imagina que nesse rio o que você tem é o seu barquinho ali. Você tem o seu barquinho onde você está pilotando ele, isso é teu. Mas você não vai mudar o fluxo do rio, você não vai mudar o curso, se ele vai entrar lá porque vai chover, a água vai ficar meia revirando, se vai ter ali um furacão, essas coisas vão acontecer. Então, na verdade, a única coisa que eu acho que a gente precisa escolher diante da dor é não remar contra a maré. Porque se a gente tenta remar contra a maré, colocar nosso barquinho, rio acima, a gente não sai do lugar. E o remar contra a maré, eu acho que é não entender essa nova realidade. Não querer viver essa nova realidade, é negar essa nova realidade. E ela existe. É como a realidade que a gente vive hoje. Não dá para dormir e acordar fingindo que não vai ter mais pandemia. Né? Não vai E eu acontecer. vou falar, já que a gente está falando desse não remar contra a maré, eu quero que você fale do seu projeto, tá? Eu acho que muitas pessoas estão assistindo hoje a nossa live. Eu acredito que vai, é muito importante um momento como esse, principalmente. E olha como as coisas são, né? Eu falo da arquitetura divina. Você está aqui hoje, nessa pandemia, já muito bem preparada para ajudar muitas pessoas. Parou para pensar nisso? O Sim, isso quão foi uma coisa você muito se preparou interessante. para hoje estar aqui, onde você está fazendo o seu papel que você está fazendo hoje. Isso foi muito interessante, porque quando aconteceu, foi de uma forma muito casual, não foi um projeto que a gente planejou como você, não foi uma coisa que você planejou, né? A vida foi andando e as coisas apareceram. Foi um convite de um amigo que me convidou para apoiá-lo e dali a gente veio vindo, né? Eu fundei o projeto com mais três pessoas que são como irmãos. Um é realmente minha irmã Maísa e Mauro e Roberto, que você vai ter o prazer de conhecer no domingo, que são os fundadores junto comigo. Nós três moramos aqui nos Estados Unidos, mas em São Paulo. Mas onde naquela época muitas pessoas perguntavam: mas onde é a sede de vocês? A gente dizia: no coração. Ué, não tem sede? Eu disse: não. A sede é a casa de cada um está na sua casa acolhendo. Aí você, ué, mas acolhe online? Então, a gente Como viveu um assim? pouco, não vou dizer discriminado, né? Mas as pessoas duvidavam que era possível a gente acolher online. Porque as pessoas achavam assim, mas como? O acolhimento é pessoalmente. Mas a gente foi enfrentando isso e foi percebendo o quanto era importante esse acolhimento, porque muitas pessoas que moravam em países que não tinham acesso, por exemplo, a gente atende gente na Ilhas Maurícios, em Londres, em Paris, a gente atende gente, meu Deus, em Portugal, na Espanha, nós atendemos Uau! pessoas em 17 países hoje. Fora o Brasil e os Estados 17? Unidos, 17 países nós atendemos hoje. E no Brasil, em mais de 16 estados. Então, gente na língua portuguesa, isso foi expandindo. Então, pessoas que não tinham acesso a uma pessoa que pudesse acolher em português, se não fosse online, porque lá onde se encontrava, não tinha como. Então, a gente foi gerando possibilidade dessas pessoas serem acolhidas, né? E isso foi aumentando, muita gente se interessou. A gente viveu em 2019, vivemos essa questão de sermos chamados lá na Fátima Bernardes, como você também foi na Globo, no programa Encontro. Nossa, aí, meu Deus, abrimos Uma 10 repercussão grupos. danada. Pelo amor de Deus, veio tanta gente. E junto com aquela gente toda, veio muitas pessoas que desejavam acolher também. Como até hoje, né? A gente está sempre abrindo grupos de treinamento ao acolhedor. Então, eu acho que nós somos preparados
Quando a pandemia começou, nós estávamos em funcionamento total, tudo organizado, com planilha, com pessoas estruturadas, treinadas. Então ficou muito propício. E a gente começou a perceber, a gente começou a entender a mensagem. Bom, aquilo ali tudo foi um treino. E agora nós vamos acolher as pessoas da pandemia, fora todas as outras pessoas que também vão vir, que estão vindo por outros motivos, porque o parente suicidou, porque houve um assassinato na família, por uma questão de doenças, de uma morte por acidente. Nós acolhemos todos os tipos de pessoas, inclusive pessoas que perdem seu animal, seu animalzinho. Sim, E sim. então, além disso, a gente hoje a gente atende muitas pessoas do Covid, né? Então, isso ficou algo que foi muito interessante. E o mais interessante do projeto, que quem tiver vontade de fazer parte, quem tiver aqui do projeto pode escrever, não sei se Marcela poderia, por favor, Marcela, coloca aqui que eu coloco o PIN, Projeto Acolher, é www.projetoacolherperdasiluto.com.br. E se você Coloca entrar no aí, nosso você consegue site, comentar aí? Coloca no deixa eu comentário ver aqui aqui, o. vou colocar aqui, peraí. Preciso de auxílio aqui, ó. Eu acho que fica mais fácil para quem não. Foi? Isso. Foi. Foi. E é muito fácil, basta você Sabe que para entrar. mim não está aparecendo nenhuma pergunta, Ué, nem ah, comentário de ninguém. é só você subir. Eu tô jogando, não. A única. Apareceu aí que eu falei se quiserem perguntar alguma coisa. Sim. Ué, que engraçado. Não tá aparecendo nada, comentário de ninguém. Eu acho que talvez você tirou. Não. Aqui tá Talvez aqui, se você as. clicar em cima do comentário, será que eles aparecem? Porque para mim, ó, se você clicar em cima de mim e passar o dedo, os Não, eu comentários tô vão aparecer. passando. Ué, Não, que não, não tá estranho. aparecendo nada. E tá travado. Quantas pessoas tem ao vivo? Eu acho que nós temos uns 31 pessoas. Tá. A minha aqui acho que deu uma travada nas perguntas. Se É, você, se você conseguir ver alguma coisa, se alguém perguntar alguma coisa, você pode responder, porque aqui não está aparecendo para mim. Não sei por quê. é, é, eu acho que talvez seja algum problema de conexão. É possível, É, né? para mim não está aparecendo. Só Algumas está pessoas aparecendo escreveram. quando aparece a mãozinha de assinar, sabe? Mas não está aparecendo. Coloca um monte de coraçãozinho aí para ver se aparece do lado aqui. Curta todo mundo aí, ó. Aí aqui não aparece o É coraçãozinho. engraçado, tem gente escrevendo que não está conseguindo entrar, está escrevendo no meu MSN. Será que a gente travou? Eu não sei. Então, Gente, escreve aqui ok se vocês estão ouvindo e participando. Dá um ok aqui nos comentários para a gente saber que vocês estão conseguindo estar aqui dentro com a gente. Vocês conseguem dar o ok aqui na tela? Se vocês puderem, porque aí, ó, se vocês estão puderem fazer respondendo? isso. Ah, agora voltou, ok. Ok, para mim não Realmente. aparece. Então só tá Não com está problema aqui. aparecendo, não está aparecendo lá no Instagram, tá escrito. Olha que Uai, esquisito. Não sei. por que está? Como é É que a gente está problema do aparecendo? Instagram, porque Estou ouvindo, ok. As pessoas estão escrevendo. Agora sim, o Instagram teve uma instabilidade, muitos não conseguiram entrar. então foi isso. Eu tô falando porque aqui A, travou a a Marilice. quantidade. Já faz mais de meia hora que está na mesma Ah, quantidade de que pessoas. estranho. Então, olha, a Dó. outra pessoa escreveu, eu também não vejo comentário, mas eu vi o seu comentário, tá vendo? A Maria Alice escreveu, a sua mãe. Teve um comentário do G1, a Marcela está escrevendo, no computador está conectando, mas no telefone não abre a live. Olha que interessante. Olha só, eu nunca. Olha só.
E a gente está fazendo a Também live por não. telefone, só que o meu tá travado a hora que eu pergunto, porque só tá a vacinação, sabe? Que Quando aparece a estranho. mãozinha. Será que a gente está errado e devia sair e entrar? Será Não, que... não é, Não, mas assim, não é. É não, alguma porque a coisa gente do está falando Instagram. normal, eu tô te escutando, você tá me É. escutando? Não, o que a gente pode fazer é, quando terminar, você me reposta também, eu posto lá. Acho que quem já Tá bom. estava na live ficou, mas quem quer entrar não está conseguindo. É, minha amiga escreveu Ai, aqui que para mim. dó! Eu acho que isso é um chamado para a gente fazer outro depois. Ah, eu também estou achando. Eu acho que a gente tem que fazer Eu tô outra live. achando que Fazer live é é. muito bom. Agora está com atraso do som, a Márcia escreveu. Ah, estou assistindo pelo celular, a Nilza. Não, é problema do Instagram. Tá tudo ok, Rosana. Olha que dó. Aparece no chat da Rosana. Aparece no meu chat. Para mim está ok. No Instagram está bem. Perdi meu pai com Covid. Oi, Isabel. Estamos com você, querida. Estamos aqui. Estou pelo celular. Gente, desculpa, né? Isso aí a gente não tem controle. Um dos É, temas do projeto é justamente esse, lidando com a impotência. A gente está vivendo, estamos lidando com a impotência. O pessoal está dizendo, deixa no IGTV. Isso, vai ficar no IGTV. Aí a Raquel me maravilha. copia, eu coloco também no meu Instagram, gente. Chamando para repetir a Maravilhoso. live. Fofa, Alice, Ah legal. Eu lá, então gostei vai, ergue a disso. mãozinha aí, gente. Quem quer que repita a live? Todo mundo Volta, fala. volta com o mesmo Eu não estou tema. acompanhando, porque não tem comentário nenhum aqui. Ah lá, volta com o mesmo tema. Eu estou aqui também no celular. Precisa de mais uma. É no Instagram, gente, não carrega. Tá com problema. O pessoal está escrevendo isso. Eles estão vendo Espero de que dê alguma para forma. salvar, né? É mesmo, gente. Se não der para salvar, vixe, a gente tem que fazer outra igual. Será que Fazer sai outro. igual? É a vida, Eu é acho que sai assim. melhor, viu? Perdoa a minha mãe. Perdi a minha mãe com Covid. Meu pai está internado há 3 meses. É, vida, glitter e vida. Vida, a gente está com